Olá, tudo bem? Eu sou o professor Paulo Cruz e esse é o canal do Instituto Brasil 200. Lembrando que se você ainda não se inscreveu no canal, se inscreve aí, clica no sininho para receber as notificações e já dá like no vídeo para fortalecer o nosso trabalho. No dia 4 de abril de 1945, aos 39 anos, o teólogo e pastor luterano Dietrich Bonhoeffer subiu ao cadafalso para ser enforcado a mando do próprio Hitler. Mas tudo isso é tragicamente coincidente porque 3 semanas depois, o próprio Hitler viria a cometer suicídio e teria fim a Segunda Guerra Mundial. Mas o que levou então esse pastor a ter a sua vida ceifada de maneira tão trágica, um pastor tão jovem, um teólogo, promissor e tão jovem, a ter a sua vida encurtada pelo regime nazista? O fato é que Bonhoeffer foi acusado, e de fato é o que ele estava fazendo, de conspirar contra o regime nazista, porque o Bonhoeffer fez parte de uma organização que participou de 2 atentados que tentaram assassinar o Führer. Então ele foi preso e foi condenado por esse crime de conspiração. E infelizmente era uma pessoa muito promissora, como eu disse, ele era um teólogo muito bom, tem algumas obras muito interessantes, mas ele foi capturado, não só ele, como pessoas também da sua família, e eles foram assassinados pelo regime nazista. Mas eu quero usar a história de Bonhoeffer para falar, na verdade, de um assunto que eu considero de suma importância para todo aquele que quer ajudar a construir um Brasil melhor. Bonhoeffer era então, como eu disse, um teólogo muito promissor. Ele era um pastor já de uma igreja chamada Igreja Confessante. Essa igreja confessante da Alemanha, ela surgiu entre 1933 e 1934 na ascensão do nazismo, e quando o nazismo decidiu que as igrejas protestantes da Alemanha deveriam se tornar as igrejas do Reich. Então, um grupo de pastores se unem, e formam essa igreja e fazem lá uma confissão de fé, e formam uma igreja chamada de Igreja Confessante, que é uma igreja contra o nazismo. Então, eles passam a resistir às teorias nazistas, aquelas teorias arianas e coisa e tal, desde 1934, a partir de sua confissão de fé publicada. Então o Bonhoeffer ele passa a ser pastor dessa igreja, ele passa a participar de seminários subterrâneos para ensinar jovens teólogos, Então ele era um professor também, além de ser um pastor. Conforme o regime nazista vai tomando corpo e a guerra vai se aproximando, o Bonhoeffer começa a ficar muito preocupado com a situação de seu país e também com a sua própria vida. Por quê? Porque os nazistas começam a convocar jovens e homens para fazerem parte do exército. O serviço militar começa a convocar muitas pessoas e o Bonhoeffer então fica desesperado porque ele queria escapar de qualquer jeito de ter de servir o exército alemão e de ter de pegar em armas para defender a Alemanha. Então, em 1939, ele consegue fazer vários contatos, inclusive com uma pessoa que já era muito importante, um teólogo importantíssimo chamado Reinhold Niebuhr, que tinha sido seu professor. Então, por influência do Niebuhr, ele consegue em 1939, em 4 de junho de 1939, fugir da Alemanha. Então ele foge da Alemanha, passa pela Inglaterra e vai para os Estados Unidos. Ele já tinha estado lá na América para estudar, ele teve um período de estudo lá no começo da década de 30, e aí depois ele volta então, agora em 39, fugindo de ter de servir o exército alemão e de ter de pegar em armas para defender o nazismo. Chegando nos Estados Unidos, ele consegue a oportunidade lá de lecionar no Union Theological Seminary, e também de passar por algumas igrejas. Então ele faz uma espécie de pastoreamento de refugiados alemães, mas no fundo, o que ele gosta mesmo, e essa informação é muito curiosa, é das igrejas do Harlem. Ele tem um contato muito forte com as igrejas negras do Harlem, ele se apaixona por aquele avivamento que estava acontecendo lá naquela época. Então ele passa a frequentar as igrejas do Harlem. Ele fala que as igrejas americanas lá dos brancos, digamos assim, eram igrejas mais frias, Então ele gostou muito daquele calor que acontecia pentecostal das igrejas do Harlem. Então ele passa a frequentar essas igrejas, ouve muito daqueles spirituals e músicas que se cantavam nas igrejas e cantam até hoje nas igrejas negras americanas, compra disco, diz que vai levar para a Alemanha e tal. Mas
Toda essa estadia do Bonhoeffer nos Estados Unidos dura apenas 26 dias, porque ele começa a se incomodar de estar lá e de ver que a Alemanha tinha acabado de entrar em guerra e que ele não estava lá. Então ele sente vontade de voltar. Então eu queria ler dois relatos, né, dois registros que ele faz, um que ele faz num diário dele e uma carta que ele envia ao Niebuhr, dizendo, olha, eu não posso ficar aqui, né, quando ele sente que ele deve voltar para a Alemanha, mesmo em meio a toda aquela confusão da guerra, e ele fala que foi um erro ele ter ido para os Estados Unidos e que ele deveria voltar. Então eu queria que você me acompanhasse nessas duas leituras, né, da carta que ele envia ao Niebuhr e também do registro no seu diário, que estão aqui registradas nessa biografia do Dietrich Bonhoeffer, escrita pelo Eric Metaxas. Né? Eric Metaxas é um apresentador de um programa de rádio, ele é escritor, ele é palestrante, né? Há vários vídeos dele com várias entrevistas interessantes no YouTube. Então o Metaxas escreveu essa belíssima biografia sobre o Bonhoeffer, né? Pastor, mártir, profeta, espião. É uma biografia bem completinha, volumosa, publicada pela editora Mundo Cristão em 2011. Né? É uma biografia bem legal e nela estão registrados esses dois pequenos textos que eu quero ler para você sobre quando o despertar do Bonhoeffer para a necessidade de estar na Alemanha, mesmo em meio à guerra. Acompanhe a leitura então, por favor. 26 de junho de 1939. Hoje li, por acaso, em 2 Timóteo 4. Procure vir antes do inverno. Pedido de Paulo a Timóteo. É para Timóteo compartilhar o sofrimento do apóstolo, e não para se sentir culpado. Venha antes do inverno, senão pode ser tarde demais. Isso tem ficado em minha mente todos os dias. Para nós, é como os soldados, que vêm para a casa de licença do exército, mas que, a despeito de todas as expectativas, anseiam voltar para a linha de frente. Não conseguimos mais nos afastar, não porque somos necessários ou porque somos úteis para Deus, mas simplesmente porque é ali que está a nossa vida. E porque deixamos nossa vida para trás, destruímos-la, se não pudermos estar presentes ali novamente. Não é nada com piedade, é algo mais parecido com um impulso vital. Mas Deus não age somente através de emoções piedosas, mas também por meio das vitais. Venha antes do inverno. Não é um mau uso da Escritura se eu usar isso como algum dito para mim, se Deus me conceder a graça de assim fazê-lo. Então, esse é o primeiro relato que ele faz no seu diário, no dia 29 de junho de 1939. Então, ele tinha acabado de chegar, então ele estava lá desde o dia 4, né? Então, no dia 29 de junho, ele já estava desesperado para voltar para a Alemanha. Então, ele envia uma carta já em julho, né, para o Reinhold Niebuhr, sobre o seu desejo de retornar, né, a sua decisão de retornar. Acompanhe a leitura então, por favor. Tive tempo para pensar e orar sobre minha situação e a de meu país, e de ter a vontade de Deus esclarecida para mim. Cheguei à conclusão de que cometi um erro ao vir para a América. Preciso atravessar este período difícil da nossa história nacional com o povo cristão da Alemanha. Eu não terei direito a participar da reconstrução da vida cristã na Alemanha depois da guerra, se não compartilhar as provações desta época com o meu povo. Meus irmãos do Sínodo Confessante queriam que eu partisse. Eles talvez tivessem razão ao me pressionar, mas eu estava errado em partir. Uma decisão dessas cada homem deve tomar sozinho. Os cristãos na Alemanha enfrentarão a terrível alternativa de desejar a derrota da nação para que a civilização cristã possa sobreviver, ou desejar a vitória da nação e assim destruir a nossa civilização. Eu sei qual dessas alternativas tenho de escolher, mas não posso fazer essa escolha em segurança. Percebe então o dilema que ele estava vivendo quando ele chega lá nos Estados Unidos, né? Ele fica 26 dias lá e já decide voltar. Então ele acha que cometeu um erro em ir para os Estados Unidos e deixar a Alemanha
lá entrando em guerra, a sua família toda exposta, né? E, sobretudo, os cristãos da Alemanha, as pessoas, né, a igreja confessante, as pessoas que ele pastoreava, os alunos, né? Então ele decide voltar. E ele decide voltar, e é isso que nos importa nesse vídeo, né? Por um termo muito importante e interessante que ele usa no seu diário. Ele fala: olha, eu não estou voltando por uma questão de piedade, né? Não porque eu sou bonzinho, né? Mas ele diz que ele sente um impulso vital. E o que é esse impulso vital? É exatamente aquilo que eu chamo de vocação. Bonhoeffer volta para a Alemanha porque ele se sente vocacionado a estar junto do povo alemão nesse momento muito difícil. Então ele volta, então ele passa a pastorear em igrejas subterrâneas, a ensinar, ele continua escrevendo ainda em circunstâncias muito difíceis e terríveis, né? O problema é que ele volta em 1939 e aí, em meio a essa confusão toda, ele acaba se envolvendo com uma organização que participou de 2 atentados contra o Hitler. Essa questão, esse dilema ético mexe muito com ele, porque ele fica assim, é lícito, né, matar o tirano, né, aquele que está assassinando uma quantidade enorme de pessoas, né? Então, quer dizer, para um cristão, o assassinato é uma coisa ruim, mas e assassinar o assassino, né? Então ele escreve uma obra que eu queria deixar aqui indicada para você, que em meio a todo aquele turbilhão, ele escreve esse livro, que é chamado Ética, né? Simplesmente Ética, publicado pela editora Sinodal. É uma obra muito interessante, eu já li, reli, a minha é toda rabiscada, é toda assim, anotada, com rabisco e tudo mais, com coloridos, porque eu já li mais de uma vez esse livro. É considerado uma das grandes obras do protestantismo, né? É o livro Ética do Bonhoeffer. Então, nesse livro ele trata de várias questões, né? Mas inclusive dessa de se é lícito matar o tirano, né? Assassinar o assassino, né? Mas ele infelizmente vai preso. Então, em 1943 ele vai preso e aí ele fica perto de 2 anos preso, e em 1945, então, ele é enforcado, né, apenas 3 semanas antes do próprio Hitler cometer suicídio. Então, mas ele volta. Então ele volta para a Alemanha pela sua vocação, pelo sentido de vocação que ele tinha, né, de que ele tinha que estar na Alemanha ensinando, pastoreando, né, e passando aquele momento junto com os alemães. Então eu reputo isso como vocação. Eu queria inclusive ler aqui, né, e falar um pouco do sentido de vocação e por que eu considero ele tão importante para quem quer ajudar a construir um país, um Brasil melhor. Mas antes de falar propriamente sobre o que é vocação, eu queria aproveitar, já que eu estou falando sobre Bonhoeffer, e deixar mais 2 dicas de livros, né, do Dietrich Bonhoeffer. Um deles é uma das obras que mais me influenciou e ainda hoje me influenciam. Eu lembro a primeira vez que eu li esse livro, eu não sei nem quantos anos que faz, mas faz mais de 10 anos, e eu fiquei absolutamente estarrecido com o que li e pensando assim, é impossível fazer o que esse sujeito está dizendo aqui para fazer. O livro é Discipulado, também publicado pela editora Sinodal, né? A editora Sinodal é da Escola Superior de Teologia de São Leopoldo, né, lá no Rio Grande do Sul. Essa obra é simplesmente assim espetacular. Por quê? Porque o Bonhoeffer ele corre no sentido contrário do que a maioria das pessoas estava correndo naquela época. Então, quer dizer, todo mundo querendo fugir da guerra e ele corre para a guerra. Então ele fala, o cristão, quando é chamado, ele é chamado inclusive para morrer. Então, esse livro é muito impactante porque ele trata o cristianismo de maneira bastante radical do ponto de vista da missão e da vocação cristã. Então, para quem é cristão, mesmo católico, mesmo protestante, católico, qualquer um, se você não é cristão também, mas gosta de ler relatos interessantes e bem escritos e fundamentados, né, e não tem esse preconceito contra obras que são religiosas, o livro Discipulado do Bonhoeffer é um excelente livro. E uma terceira obra que é a coletânea de cartas dele da prisão, chamado Resistência e Submissão, cartas e anotações escritas na prisão, também da editora Sinodal, né, que é uma editora luterana, né, e como Bonhoeffer era luterano, então eles publicaram um volume grosso assim também,
de cartas dele, é muito interessante, muito emocionante, né? Porque ele compartilha todo o drama da prisão dele, né? Esses 2 anos que ele passa preso, então é muito tocante, né? Ver. Então tem aí, né? Tanto a biografia escrita pelo Eric Metaxas, como o livro Ética, Discipulado e Resistência e Submissão, do Dietrich Bonhoeffer, que é um grande exemplo para a gente do que é vocação. Mas então, o que significa vocação? Eu queria trazer aqui 2 definições, né? Uma definição de um teólogo, né, católico chamado Julián Marías, né? O Marías é bastante conhecido, assim, principalmente entre os católicos, e a outra definição é do José Ortega y Gasset, que é o grande filósofo espanhol, né? Que também tem uma definição muito interessante do que é vocação. Então eu queria começar pela descrição e pela definição que o Marías faz num livro, inclusive, sobre o Ortega y Gasset. É um livro chamado Ortega, Circunstância e Vocación. Infelizmente esse livro não tem em português, só tem em espanhol mesmo. Não tem nem na internet, assim, em formato de e-book. Tem que comprar o livro mesmo e importar, porque também é difícil encontrar aqui no Brasil. Então, a definição de Julián Marías é a seguinte: a vocação também não é escolhida, porém, não seria correto dizer que me encontro com ela. Antes, ela me encontra, me chama e correlativamente a descubro. Não me é imposta, e sim apresentada. E embora não esteja em minhas mãos ter ou não essa vocação, permaneço frente a ela com uma essencial liberdade. Posso segui-la ou não, ser fiel ou infiel a ela. Então, o Marías, na obra Ortega, Circunstância e Vocación, ele fala que a vocação, ela não te é imposta, ela não me é imposta. Todo mundo tem uma vocação que é apresentada à nossa vida, e a gente pode seguir essa vocação ou não. Tanto esse sentido que o Marías traz, quanto o sentido que Ortega também emprega, tem mais do que aquele sentido que a gente conhece de vocação como uma coisa que a gente gosta de fazer, que a gente gosta muito, né? Fazer aquilo que gosta e tal. É muito mais do que isso, é muito mais profundo do que isso. E o que então o Ortega y Gasset diz a respeito da vocação? Eu queria então ler um trecho de uma obra do Ortega chamada O que é Vida, no qual ele fala sobre vocação. Preste atenção então, por favor, à leitura. Ordinariamente, por vocação, entende-se o sentido de ser chamado pela vida, Deus, entre colchetes, à prática de um ofício ou profissão, isto é, a uma das ocupações típicas já disponíveis na sociedade. Uma vocação para ser artista, professor, soldado, comerciante, monge, etc. Mas é claro que essa é uma maneira imprecisa de empregar o termo vocação. Entretanto, ninguém sente que alguém tem vocação para ser professor, artista ou soldado genericamente, mas para sê-lo do modo mais individual e concreto. Pode até acontecer que o modo mais individual de ser, digamos, soldado, se apresente de forma idêntica em muitos seres humanos. Eu não tomo a expressão mais individual para significar exclusivo ou incomparável, mas sim para significar algo totalmente concreto, não algo vago, genérico ou sem o seu complemento total de determinação. No entanto, ter uma vocação para um determinado ofício ou profissão, que o eu é em parte, nunca é algo que seja adequadamente transmitido pelos nomes gerais dos ofícios ou profissões, pois há inúmeras maneiras diferentes de ser professor, médico, intelectual, frade, etc. Então, essa é a definição de Ortega y Gasset para o que é vocação. Portanto, o sentido empregado por esses dois autores para a vocação é que a vocação é um chamado. Então, eu creio também que todas as pessoas na face da Terra
tem um chamado para a sua vocação. Isso aconteceu, por exemplo, comigo, que trabalhei 20 anos na área de tecnologia e no meio do caminho, quando eu tinha 10 anos de carreira, eu descobri que a minha verdadeira vocação era ser professor, era ensinar. Então, hoje, por exemplo, eu não me vejo fazendo outra coisa. Mas a vocação, mais do que ser essa habilidade para fazer X ou Y coisa, para fazer uma coisa que você gosta muito, a vocação é, sobretudo, a fortaleza, né? Fortaleza no sentido da virtude da fortaleza mesmo, das 4 virtudes cardeais, né? É a resistência que a gente tem para enfrentar todos os problemas e todos os percalços que a gente encontra pelo caminho para exercer a nossa vocação. E por isso que o Bonhoeffer é um exemplo radical disso, porque ele volta para o meio de uma guerra, né? E morre por isso, né? Então ele volta porque ele sabia que a sua vocação era estar na Alemanha naquele momento. Eu também, quando decidi sair de uma carreira que eu tinha já 20 anos, uma carreira consolidada, para trabalhar numa área que tem uma tendência de ganhar menos do que a área de tecnologia, pelo menos no Brasil, né? Então foi também um passo arriscado, mas um passo vocacional. Então eu creio que todas as pessoas que têm uma vocação devem procurar segui-la. Né? O problema é que no Brasil, por exemplo, nós não temos uma cultura de vocação. Nós temos uma cultura de que as pessoas têm de fazer aquilo que dá dinheiro. Né? Não só no Brasil, mas geralmente em países mais subdesenvolvidos ou em desenvolvimento ou países pobres, né? As pessoas todas querem fazer aquilo que dá mais dinheiro, porque é mais fácil de viver quando você ganha um pouco mais, né? Nos países mais livres, né, tanto economicamente quanto em países mais ricos e que a liberdade individual é plena, há uma tendência de que as pessoas sigam mais fazer aquilo que realmente é a sua vocação. Acontece que nos países como o Brasil, isso gera um problema. Por quê? Porque imagina a quantidade de pessoas fazendo uma coisa para a qual elas não têm a habilidade ou a competência adequada, ou melhor ainda, ou pior ainda, né? Não tem vocação para isso. Então imagina uma pessoa que resolve fazer engenharia, ou medicina, ou direito, como são as profissões assim mais cobiçadas. Imagina uma pessoa fazendo engenharia, mas sem gostar de matemática, né? Mas sem ter habilidade para trabalhar com isso. Então a pessoa, claro, ela pode até se superar e ser aí um bom funcionário nesse sentido, um bom trabalhar bem nessa área que ela vai escolher, como também eu fui, né, eu me considerava um bom profissional na área de TI quando eu trabalhei. Mas eu sabia que eu tinha muitas limitações. E as pessoas que escolhem fazer aquilo, escolhem uma determinada profissão só por dinheiro, elas têm uma tendência a enfrentar mais problemas para desenvolver essa profissão. Ao passo que uma pessoa vocacionada para fazer uma coisa simples que seja, sei lá, fazer bolo, vender salgadinho, de repente a pessoa começa a vender salgadinho porque é a melhor coisa que ela sabe fazer, e tem uma vocação para a culinária, de repente o salgadinho dela é o melhor salgadinho da região e ela passa a ganhar dinheiro. Então, quer dizer, eu acho que é mais adequado para uma pessoa seguir a sua vocação, porque a probabilidade dela ter sucesso naquilo é muito maior do que quando ela escolhe uma profissão que não é adequada à sua vocação. Mas você pode então perguntar, ora, mas como eu descubro a minha vocação? Eu não sei, não tem mágica, eu também não sei muito bem como foi que aconteceu comigo. Eu sei que eu estava lendo um livro e lendo esse livro eu tive uma espécie de chamamento mesmo, né? Eu acho que a gente precisa, sobretudo, ficar atento, né? Então precisa instruir aos jovens para que eles fiquem atentos àquilo que eles têm mais habilidade para fazer, aquilo que eles gostam de fato de fazer, coisas que desde criança a gente tem um certo talento natural para fazer. Então é preciso prestar atenção nessas coisas. É claro que para que nós aqui no Brasil tenhamos esse conceito de vocação, essa cultura de vocação, melhor dizendo, desenvolvida, é preciso que o país melhore economicamente. Então, quer dizer, o nosso trabalho também é ajudar o país a melhorar economicamente, mas também
culturalmente criar no Brasil uma cultura de vocação, porque quanto mais pessoas fazendo aquilo que realmente nasceram para fazer, melhor é o país, porque as pessoas estão fazendo aquilo melhor e o país tende a se desenvolver mais, né? Então, você aí que está assistindo esse vídeo, se você nunca pensou nisso, ou não sabe qual é a sua vocação, ou está estudando, né? Tem muita gente que está fazendo faculdade, ou está na época de fazer o Enem para entrar na faculdade e ainda não sabe qual é a profissão. Então, faça uma reflexão sobre isso, né? Há psicólogos que ajudam, né, em terapia vocacional, né, para ajudar a gente a descobrir a nossa vocação e tal, mas faça uma reflexão a esse respeito e tenha certeza que, claro, você vai ter de convencer, se você for muito jovem, né, e tiver alguém que cuida da sua vida, então você vai ter de dar satisfação aí das suas escolhas, né, como as pessoas da minha geração ouviam muito, né, e das gerações anteriores, quando falavam, quero fazer, sei lá, se eu decidisse fazer filosofia, quando eu fiz a minha primeira faculdade, talvez o meu pai dissesse, mas isso aí não dá dinheiro, né? Porque é isso que as pessoas dizem, mas os mais velhos têm esse costume de dizer que determinadas profissões não dão dinheiro e que a gente precisa então escolher uma profissão que dê dinheiro para depois fazer esse negócio aí por hobby, né? Mas eu insisto que você que me assiste procure aquilo que é a sua vocação, se esforce, batalhe, estude muito para que você consiga desenvolver e dar o melhor de si naquilo que realmente você nasceu para fazer. E tenha certeza que você vai estar contribuindo com um país muito melhor, não só para você mesmo, mas para toda a sociedade. Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. Repetindo, se você não sabe qual é a sua vocação, pense no assunto, reflita sobre isso, descubra e siga, e se esforce e estude e seja o melhor do que você faz, porque você está ajudando a construir um país muito melhor. Fique com Deus, um abraço e até o próximo vídeo.